Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, eu sou Amanda de Oliveira e junto com Evanira Aguiar estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui e falamos sobre diversas áreas do direito, política, empreendedorismo, economia, turismo, finanças e saúde. E o papo de hoje é previdenciário. Vamos falar sobre a aposentadoria para brasileiros que moram fora do Brasil. Mas isso é possível? E a nossa convidada é a doutora Juliana Pila, advogada previdenciarista, sócia da Esperin de Advogados. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema que eu gosto bastante. Então, muito obrigada pelo convite. E realmente é um tema muito interessante. Muito bem-vindo, então, ao nosso programa, doutora. Obrigada. E você de casa já pode participar do Papo Certo, enviando a tua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, para interagir com a nossa convidada. Um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Nós já estamos de volta com o Papo Certo. E não se esqueçam que o programa também é transmitido simultaneamente pelo YouTube e Facebook. E através dessas duas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Doutora Juliana, quais são os países preferidos pelos brasileiros na hora de imigração? Então, segundo o estudo do Itamaraty, a gente tem 4,4 milhões de brasileiros morando no exterior. Nossa, né? 2% da população está fora. Bastante, né? E o mais engraçado é que os países preferidos dos brasileiros é Estados Unidos, Portugal e, incrivelmente, o Paraguai. A gente tem muito brasileiro morando no Paraguai. Depois desses três, nós temos o Reino Unido e também o Japão. Japão. Uhum. Surpreendente. Lá do outro lado. Cultura totalmente diferente, mas a galera do Brasil gosta de se desafiar. Interessante, realmente. E quem mora fora do Brasil tem direito a pedir algum tipo de benefício? Sim, tem direito. Se a pessoa preenche os requisitos do INSS, né, ela pode pedir um benefício, sim. Melhor se o país que ela resolver morar tem acordo com o Brasil, né? Ela vai ter direito a vários benefícios, dependendo o acordo de cada país, né? Mas ela tem, sim, direito a receber vários benefícios. Tanto no Brasil quanto naquele país? Tanto no Brasil quanto naquele país. Se tiver acordo, isso é feito internamente, né? Entre os organismos de ligação de um país e outro. Se o país não tiver nenhum acordo, daí a pessoa vai ter que ter um representante legal, né? Um procurador, aqui no Brasil para fazer esse trâmite por ela. Interessante. Doutora, o brasileiro que sai do Brasil, ele pode sacar o valor que ele pagou para o INSS aqui no país? Não. Infelizmente, ninguém consegue sacar o valor que deposita no INSS, né? A gente acaba passando uma vida construindo um patrimônio previdenciário lá dentro do INSS e a gente não consegue retirar a qualquer tempo esse investimento. A gente precisa preencher requisitos, né, para conseguir recuperar esse investimento através de benefícios previdenciários, como é o caso de uma aposentadoria, né, ou uma pensão por morte, em caso de óbito, para os dependentes. Então, a única forma é através da aposentadoria dos benefícios, isso mesmo. Falaste... Aposentadoria, pensão ou benefícios por incapacidade. Se ele não tiver os requisitos para se aposentar no Brasil, e ele se aposentar fora,
Então, ele vai perder esse valor da contribuição realizada aqui. Vai ficar lá até que ele preenche os requisitos para conseguir utilizar, né, esse tempo, valor. né? O tempo, o dinheiro que coloca lá, né? Não é como um investimento em outros tipos de bancos e tal, como a previdência complementar, a previdência privada, que tu tem um tempo ali que tu consegue sacar. No INSS é até uma segurança, né, para o brasileiro, para não pegar assim num ato imediato, assim, de nervosismo, ir lá e sacar todo o dinheiro e depois ficar... Como vem acontecendo com o fundo de garantia. Exatamente. Antigamente era muito mais difícil. Exatamente. Hoje em dia, não, tem a data de aniversário, todo mundo vai lá e saca. Isso. Quando há rescisão, não tem dinheiro. Exatamente. E quando a pessoa precisa, numa doença grave, comprar um imóvel, não tem aquele valor ali dentro do FGTS, né? Então, para não acontecer isso, a Previdência Social, ela só deixa que a pessoa receba aquele valor de volta quando preencher, então, um requisito previdenciário, né, de algum benefício. Doutora, tu falaste antes sobre os acordos, né? Então, o que são esses acordos previdenciários internacionais de seguridade social? Então, eu vou falar de uma forma simplificada, né? Claro. Mas os acordos, eles são combinações entre os países que fazem esse acordo, né? Então, combinações para quê? O brasileiro, por exemplo, e o cidadão daquele outro país tenham os mesmos direitos em ambos os países, né? Esses acordos, eles servem para que o trabalhador que estiver em trânsito tenha direito a benefícios, os seus dependentes também. Então, ele é uma combinação. O Brasil, por exemplo, tem alguns direitos previdenciários que, se o brasileiro estiver em um país com esse acordo, ele vai ter direito, assim como aquele morador daquele outro país vai ter direito no Brasil. É uma reciprocidade de direitos, né? Mas sempre, cada acordo é muito específico, né? Cada acordo tem a sua peculiaridade e não é todos iguais, né, em todos os países, é bem particular, então demanda um estudo caso a caso mesmo. Muito bem. Mas é para proteger os trabalhadores, né, e os seus dependentes, esses acordos. E quais são os países que têm acordo previdenciário com o Brasil? Então, a gente tem muitos acordos, né? O Brasil, assim, ele tem um bom relacionamento, né, com outros países. Então, a gente tem acordo com mais de 20 países, entre acordos bilaterais, que é só entre 2 países, e multilaterais, que é de 2 ou mais países, como, por exemplo, o acordo do Mercosul ou o acordo ibero-americano, né, que envolve vários países. Todos que estão no Mercosul, então, teriam... Aquele acordo faz parte. Isso. E talvez aquela dúvida que eu trouxe anteriormente, né? A Colômbia, que é uma dúvida bem específica na Colômbia. Temos acordo bilateral ou multilateral? Multilateral. Provavelmente é multilateral, que nem a gente tem o caso ali da Venezuela, se eu não me engano, que não está dentro desse acordo porque não renovou. Os acordos, eles precisam ser renovados para fazer parte, né, do ordenamento jurídico. Então, a gente tem atualmente mais de 20 países que a gente tem acordo entre bilaterais e multilaterais. E esses acordos... Pode trazer alguns para nós? Posso. A gente tem Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Japão, Argentina... até trouxe uma colinha aqui, porque é tantos, São né? 20, né? Itália, Grécia, Uruguai, Coreia, Espanha, Canadá, Chile, a gente tem muitos mesmo, né? E a gente tem vários que estão aguardando ainda uma aprovação, que nem Israel, a gente está aguardando também uma aprovação de acordo. Porque o Brasil não apenas tem muitos imigrantes, mas temos imigrantes, recebe né? muitas pessoas. Né? O Brasil é um país, a gente diz, né, de multinações, não é? Que estão aqui, então 4 milhões fora e provavelmente temos outros tantos 4 milhões que vieram para o Brasil, então realmente muito importante. Muitas pessoas de determinados países vêm tentar, né, uma vida melhor aqui no Brasil, né? A gente vê que muitos brasileiros querem sair do Brasil para tentar uma vida melhor, mas outras pessoas de outros lugares acham o Brasil um lugar excelente para morar e acabam escolhendo aqui para viver, né? Então, é bom esses acordos porque a pessoa fica mais perto das suas origens mesmo saindo, né? Fica protegido mesmo saindo do país. E, doutora, é possível continuar contribuindo para o INSS mesmo morando fora do Brasil? Sim, é possível. Uma coisa que acontecia antigamente é que o brasileiro que morava fora do Brasil, ele só poderia contribuir no Brasil se lá nesse outro país que ele estivesse trabalhando, ele não contribuísse obrigatoriamente, como se ele não tivesse uma carteira assinada naquele outro país. Isso até junho de 2020. Depois de junho de 2020, nós tivemos um decreto que possibilitou que o brasileiro pudesse, então, contribuir para o INSS de qualquer lugar, né, independente ou não de estar vinculado a algum regime
previdenciário desse outro país. Então, sim, pode o brasileiro contribuir para o INSS de qualquer país, tendo ele acordo ou não, e sempre lembrando que tem que ser como facultativo, segurado facultativo. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Ele pode contribuir de qualquer país, independente do Brasil ter acordo com esse país ou não? Sim, ele pode de qualquer país, porque assim, se ele contribuir num país que tem acordo, é bom analisar por conta da concomitância, né? Pode ser que ele vai se aposentar lá ou cá. Isso, exatamente. E o país que não tem acordo, é bom porque se ele pretende voltar para o Brasil, ele vai ter essa segurança de ter contribuído aqui. E nesse meio tempo, vá que o país resolva fazer um acordo ou não, né, ele também está garantido se algo acontece, né, pretende voltar, tem um filho, acontece um óbito, está resguardado aqui. Porque às vezes tem países que eles não têm nenhum regime de previdência lá, né, nenhuma seguridade, é cada um por si. Então, às vezes, tu ter esse benefício no Brasil, né, essa possibilidade de um benefício no Brasil, seja de uma invalidez, ou uma pensão, ou uma futura aposentadoria, ajuda bastante gente. E no caso de quem nunca contribuiu para o INSS, pode pedir algum tipo de benefício morando no exterior ou pode até mesmo começar a contribuir morando no exterior? Sim, qualquer pessoa, né, que deseje contribuir para o INSS, né, sendo brasileiro, morando no Brasil ou no exterior, ele pode fazer. Ele vai acessar o aplicativo ali do Meu INSS ou o site e vai se inscrever na Previdência pela primeira vez. Normalmente, a pessoa que começa a trabalhar como seletista, a empresa inscreve ela dentro do INSS, né, para ela então fazer parte dessa previdência social e ela começar a contribuir. Se a pessoa mora no exterior e ela nunca contribuiu, ela pode se inscrever e começar a pagar, sempre como facultativo, né, com orientação profissional ali da questão da alíquota, né, sempre 20% do salário mínimo no mínimo ou até o teto do INSS, que atualmente está 7.500 e alguma coisinha que eu não sei exatamente. Mas ela pode sim contribuir, tá? E quem não contribui não vai ter direito de receber benefícios previdenciários, né? O brasileiro que não paga o INSS, ele tem direito, preenchendo requisitos, ele pode ter direito a benefícios assistenciais, né? Que todo mundo conhece, assim, como o BPC, né? BPC, da LOAS e né? tal, que é o benefício de prestação continuada para aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social. Então, se voltou para o Brasil, nunca contribuiu, pode ter direito ao BPC? Pode ter direito ao BPC. Se preencher os requisitos ali, 65 anos ou uma pessoa com deficiência, tendo alguma doença mais grave, né, que não consiga trabalhar e estando de forma vulnerável financeiramente, vai poder ter direito a esse benefício. E no exterior, a gente tem alguns acordos que permitem, né? Um que permite, porque a legislação é muito parecida com o Brasil, é Portugal. Portugal tem a parte de seguridade social muito parecida com a do Brasil. Então, a gente tem lá, sim, benefícios assistenciais, que é o de velhice, orfandade, quando vem a óbito alguém, né? Então, a gente pode pedir esse benefício assistencial lá em Portugal também, né? Tanto o brasileiro quanto o português. Muito bem. E, doutora, a senhora já comentou bastante sobre isso, mas qual a vantagem de continuar contribuindo para o INSS, mesmo morando em outro país? Então, isso é uma... Eu até estava comentando esses dias, porque a vantagem cada um vê para si, de acordo com a análise, né? Mas eu entendo, assim, como os acordos internacionais, eles possibilitam que a gente use o tempo de um país no outro, e usando esse tempo de um país no outro, a gente usa o sistema de totalização de períodos, onde a gente leva o tempo, mas não leva o dinheiro. Somente o tempo, esse é o grande somente detalhe. o tempo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouco de dinheiro que a gente tem naquele país e dividir por um baita tempo, né? Isso vai reduzir muitos benefícios. Então, inclusive nos acordos internacionais, a gente tem a possibilidade de receber benefícios inferiores ao salário mínimo, né? Ele tem essa possibilidade em alguns acordos. Então, é vantajoso continuar contribuindo para o INSS, porque tu vai ter um benefício integral, tu vai preencher todos os requisitos de tempo e de dinheiro naquele benefício, né? Não vai perder dinheiro usando a totalização de períodos. Então, se a pessoa tem um bom histórico contributivo no Brasil e foi morar fora, é interessante que avalie a possibilidade de continuar contribuindo, sim, para não perder dinheiro, né? É realmente muito esclarecedor, doutora. Bom, a seguir vamos saber mais então sobre os benefícios que os brasileiros têm direito quando estão morando fora do Brasil. Ali. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo.
Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e o programa também está sendo transmitido pela Rede Litoral de televisão, através do canal 6 da NET Claro Litoral, na NET Claro no 521 e no 513 da Vivo e também TVN e Tubarão. Doutora, quem trabalhou no exterior pode usar o tempo de trabalho daquele país para se aposentar no Brasil? Sim, principalmente, né, se tiver acordo de previdência com o Brasil. Porque, como eu falei, né, anteriormente, a gente tem essa possibilidade de utilizar o serviço de totalização de períodos, que é usar o tempo de um país no outro para preencher os requisitos. Então, sim, é possível, né, receber uma aposentadoria, né, no Brasil, mesmo tendo trabalhado fora, ou em outro país, contribuindo no Brasil. É sempre possível, sim, tendo acordo, né? Claro. A senhora traz a questão do tempo como principal fator, mas a questão da contribuição, do valor da contribuição, não pesa em nenhum desses acordos? Ou tem acordo diferente? Não, nenhum acordo fala sobre valores, né? Aqui, o brasileiro que está morando fora e quer contribuir no Brasil, ele sempre vai ter que fazer as mesmas regras que o brasileiro que está aqui. Sim. Entre o INSS, o base, né, que é o salário mínimo, e o teto. Então, a pessoa vai ter que contribuir dentro daquilo ali. Mas se no exterior contribuiu pelo teto, aqui no Brasil, este tempo de contribuição, enquanto no exterior, contará apenas como um salário. Na verdade, não vem nada de dinheiro para cá. A gente não tem nenhuma referência de dinheiro. Aquele valor da Previdência do exterior não vem para a Previdência brasileira? Não, nada. O dinheiro fica lá. Fica lá naquela Previdência, que é a mesma coisa que acontece aqui. A pessoa vai levar para Portugal, por exemplo, o tempo de contribuição. Porque o que acontece com os acordos, tá? Eles servem para assegurar direitos, né? Imagina, tu foi trabalhar nos Estados Unidos e tu trabalhou aqui no Brasil 10 anos. Aí foi para os Estados Unidos. Tu estava 1 mês lá nos Estados Unidos e tu sofreu um acidente no trabalho e não pôde mais trabalhar lá. E tu não vai ter preenchido os requisitos para um benefício dos Estados Unidos. Então, a gente vai se fazer valer desse acordo, pegar o tempo que tu tem no Brasil, levar para lá para tu preencher a tua qualidade de segurado, que a gente diz. Né? Para as pessoas terem direito a pedir o benefício, elas precisam ter a qualidade de segurado, que é um tempo mínimo de contribuição. Então, para isso, na prática, existem os acordos e é importante as pessoas que estão no exterior saberem, né? Para elas não acabarem ficando desprevenidas lá, né? Sim. Não preencher o requisito para aquele país, mas tem aqui o do Brasil para tapar aquele furo e talvez conseguir um benefício. Importante. Falando sobre aposentadoria, é possível ter mais que uma junta? É possível. Os países que têm acordo, tá? É possível que a pessoa receba vários benefícios concomitantemente. Né? Tem acordos assim que possibilitam que tu use, por exemplo, o tempo de Portugal, o tempo do Brasil para se aposentar na Itália. Então, tu junta os dois, mais o da Itália e tu preenche o requisito na Itália. Ou, por exemplo, um país que a gente ainda não tenha acordo, mas que Portugal tem acordo, a gente faz uma conexão entre esses países através de um acordo. Então, a pessoa vai poder ter benefícios de aposentadoria em vários países. Então, tu imagina, tu recebe um benefício aqui no Brasil, né, de, sei lá, 5 mil reais. Aí daqui a pouco tu recebe um de 300 euros em Portugal, mais uns 200 euros na Itália. Se vier morar no Brasil, a pessoa tá super bem, né, convertendo, porque a moeda vale mais. Então, sim, é possível ter várias aposentadorias concomitantemente. Realmente é muito interessante. Olha, pessoal, vocês que estão morando fora, que também estão nos assistindo, façam o planejamento, porque vai ser muito interessante, realmente. É um divisor de águas, assim, e é um tema que é pouco explorado, né, por advogados. Apesar de 4 milhões e 200 mil brasileiros morando fora. Exatamente. Pouco explorado. Veja bem, gente, é muita gente, e muita gente perdendo
essa condição de segurado, porque ficou muito claro para mim a qualificação, né? Isso, exatamente. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma senhora que é de Portugal, né, é brasileira, foi morar em Portugal já há 15 anos. O marido tinha contribuído um tempo aqui e eles foram para lá. E ele seguiu trabalhando lá. E ela me encontrou para que eu pedisse, então, a pensão por morte, porque ele veio a óbito lá em Portugal. Então, a gente regularizou a questão do óbito dele aqui no Brasil, né? E vai pedir essa pensão por morte para ela com o tempo. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ela vai ter direito ali a um salário mínimo, mais ou menos. Mas já ajuda, né? Preenchendo os requisitos. Ele tinha alguns anos aqui no Brasil e para ele manter a qualidade de segurado, a gente pegou o de Portugal. E daí fez esse requisito e agora a gente está encaminhando esse pedido de aposentadoria. Perfeito. Então, nossa, interessante isso. E, doutora, quais outros benefícios previdenciários eu posso pedir morando no exterior? Então, a gente tem, os acordos de previdência, eles têm benefícios básicos que a gente chama, tá? Que são os benefícios que precisam estar em todos os acordos internacionais, que são eles a pensão por morte, o benefício de invalidez e aposentadoria por idade, tá? Esses estão em todos, nesses 20 e poucos acordos que a gente tem com 20 e poucos países, esses 3 sempre vão estar presentes. Mas a idade varia de cada país, né? Isso. Daí, morte e invalidez. Isso, as regras do benefício vai ser de acordo com o que cada país preenche, né? Mas esses são os básicos que todo brasileiro ou pessoa que mora em país com acordo vai ter direito no Brasil. Tem algum diferente que chama atenção? Tem vários benefícios, assim. A gente vê que os Estados Unidos, por exemplo, ele é um país de legislação totalmente diferente do Brasil, né? Aqui a gente tem a civil law, que a gente chama, e lá é common law, que é pelo costume, né? Pelas jurisprudências, como a gente vê aí nos tribunais, dos filmes, essas decisões, é totalmente diferente. Já a Europa, a gente tem uma ligação mais forte com a forma legal do Brasil. Então, alguns benefícios são mais parecidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente só tem esse direito a esses benefícios basicões aí, que estão no acordo, porque a gente não tem muita conexão entre os países, né? Já, por exemplo, Portugal, até a Grécia, tem benefícios muito mais amplos, né? A gente tem em Portugal benefícios de auxílio maternidade, adoção, benefícios de auxílio doença, acidentes de trabalho. Na Grécia, se eu não me engano, nós temos até o benefício de auxílio reclusão, um parecido com o do Brasil, que é o de auxílio reclusão. Então, são inúmeros benefícios, né? Cada pessoa que vive num país específico deve consultar esse acordo. Eles estão disponíveis no site do Ministério do Exterior, né? Estão lá no Ministério da Previdência também, nos sites. Tem lá todos os acordos, as pessoas podem baixar, olhar, né? Dar uma analisada e depois falar com um especialista para tomar a atitude certa, né? Para não acabar perdendo dinheiro na hora de contribuir. É exatamente sobre isso que eu queria complementar, doutora. Então, apenas os brasileiros que moram em países que têm esse acordo devem consultar um advogado especialista? Não. Lá no escritório, inclusive, a gente tem batido bastante na tecla da prevenção, né? O quanto antes a pessoa consultar um advogado especialista, melhor para ela em todos os sentidos, estando ela no exterior ou não, ou com desejo de ir para o exterior, né? Então, qualquer pessoa, tendo o país acordo ou não, é importante falar com um especialista para que ele saiba exatamente como contribuir, porque o que acontece? Tu vai simplesmente entrar no INSS, preencher uma guia que tu não tem a certeza do valor que tu vai colocar lá, ou como se inscrever de forma correta e vai começar a pagar, às vezes a forma como a pessoa contribui é invalidada no Brasil, né? Se a pessoa contribuir como um contribuinte individual no Brasil e não está morando aqui, aquela contribuição está equivocada. Então, a gente tem que fazer um baita de um trâmite, né, dentro do INSS para regularizar aquelas contribuições. Então, que é facultativo. Que é facultativo, aprendemos é isso aí, hoje. Sempre facultativo. Então, como a gente diz bastante, assim, tem que conversar com um advogado especialista antes, né? Tomar todas as precauções para não perder dinheiro, porque tá lá, a gente não vai poder sacar a qualquer tempo, como eu falei antes, né? Então, tem que fazer com consciência a contribuição. Muito bem. Doutora, o brasileiro que mora em Portugal pode pedir quais benefícios previdenciários? Então, como eu comentei com vocês, a gente tem muitas coisas próximas de Portugal, né? É um dos países que os brasileiros mais escolhem, assim, para morar. E a forma legal, né, a gente aqui como advogado, nós conseguimos atuar também em Portugal, né? A gente consegue validar a nossa OAB lá e conseguimos trabalhar lá
de forma legalizada, bem tranquilo. Então, a lei lá é muito próxima, fica facilitado. E a mesma coisa acontece com a Previdência. Então, as pessoas vão ter direito a benefícios básicos de pensão por morte, aposentadoria por idade, benefícios por invalidez, mas vão ter outros variados benefícios, como auxílio maternidade, benefícios assistenciais, né? Como eu falei do LOAS e do BPC da LOAS, que a gente tem no Brasil, nós temos também lá em Portugal. Então, são inúmeros os benefícios que a gente tem direito lá. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui de um telespectador que enviou através do nosso Instagram. Ele quer saber como que fica o imposto de renda para quem recebe aposentadoria no exterior. Esse é um assunto bem delicado, né? Porque, na verdade, a gente tem uma irregularidade na forma de pagar o imposto de renda, né? De cobrar, na verdade, o imposto de renda dessas pessoas que estão recebendo uma aposentadoria no exterior, por exemplo. Aqui no Brasil, o imposto de renda, ele é pago de acordo com alíquotas, né? Nós vamos subindo de acordo com o valor recebido, é pago uma taxa específica. Quem mora no exterior, essa taxa não é assim por partes, né? Por degraus, assim. Ele é 25% o desconto. Então, de todo aquele valor que a pessoa vai receber de aposentadoria, 25% é descontado, independente do valor, né? Ela pode estar recebendo um salário mínimo e ela vai ter 25% descontado, só para esse benefício estar indo lá para o exterior, né? Isso é algo que a gente analisa quando faz o planejamento, né, previdenciário, de quem vai pedir um benefício no exterior, a gente faz essa avaliação, porque depois disso a gente vai ter que ingressar com uma ação para que seja cancelado esse desconto, né? Então, e regularizado, porque na verdade a pessoa, só porque mora no exterior, ela não vai deixar de pagar o imposto de renda sobre aquele benefício, mas ele tem que pagar dentro da alíquota correta do nível de valor que ela está recebendo, como é aqui no Brasil. Isso quem está no exterior recebe do Brasil, né? Isso. Também tem o inverso, né, doutora? Quem se aposenta também no exterior... Também vai pagar tributos aqui. Como contador, eu tenho casos aí, vai pagar aqui no Brasil imposto de renda pela tabela provincial, como renda do exterior. Exatamente. E aí, no final do ano, ou no ano seguinte, vai buscar uma parte do imposto que ficou retido lá no exterior. Exatamente. Então, há uma tributação entre países. Se há acordos anti-bitributação, nesse caso, poderá buscar de volta, mas isso vai ser somente depois. Então, realmente, quem tem renda que está no Brasil recebe do exterior, também tem retido lá e paga o imposto aqui. Exatamente, então, isso também tem a ver com aquela saída definitiva, né? Às vezes a pessoa não tem a saída definitiva do país, então ela acaba sendo tributada nos dois países. E mesmo né? com saída, estando lá, ainda vai tributar como aqui, se ela tivesse o domicílio fiscal dela aqui ainda, então ela fica obrigada a contribuir, né? Temos poucos minutinhos, eu tenho uma dúvida aqui, eu gostaria de perguntar para a senhora. Eu posso, ou a pessoa que ficou trabalhando fora do Brasil, sei lá, 5 anos, e voltou para o Brasil, mas ela tem 30 anos de idade, ela já pode pedir alguma forma para esses países que têm acordo, pedir esse tempo de contribuição fora? É possível? O que ela tem que fazer, né, é pedir lá o histórico das contribuições. Histórico. Né? O histórico de contribuições que ela fez lá. Para que depois, quando for o momento dela pedir um benefício... Ela não pode pedir antes. Se ela quiser ter para si essa documentação, pode. Mas não apresentar para a Previdência. Mas não precisa, porque quando ela for pedir um benefício, as previdências dos lugares, elas se conectam. E elas se conversam, são os organismos de ligação que a gente chama, né? Que cada país tem num lugar específico. Então, elas se conversam e elas trocam as informações necessárias. Então, a gente faz um pedido, por exemplo, dentro do meu INSS de alguém que está em Portugal. Esse organismo de ligação fala lá com o organismo de ligação de Portugal e essa informação é trocada. Obviamente que toda essa coisa tecnológica deixa a gente um pouco inseguro. Então, se a pessoa vai voltar para o Brasil, eu sempre aconselho que ela traga consigo aquele documento. Né, que ela peça e guarde no seu computador, guarde no seu e-mail, numa nuvem, para que não perca, né, esse período depois. Excelente, quando precisar comprovar. É guardar as provas ainda. Exatamente. Nós perguntamos sobre os benefícios de Portugal rapidinho, está terminando já o nosso programa. E os benefícios para quem mora nos Estados Unidos, quais são que a gente quais podem ser pedidos? Então, como eu comentei, os Estados Unidos é totalmente diferente daqui, né? É o basicão. É os acordos básicos mesmo, pensão por morte, auxílio por incapacidade e a pensão por idade, e a aposentadoria por idade. São só esses que os americanos podem pedir no Brasil e os brasileiros nos Estados Unidos. Então, está bem, doutora. Muitíssimo obrigada pela tua presença. Foi muito esclarecedor.
Obrigada, eu que agradeço. Eu adorei participar do programa e poder falar desse tema que eu gosto bastante, que poucas pessoas conhecem. Muito bem, eu agradeço a vocês de casa que nos assistiram. Aí estamos avisando aqui que estamos fazendo sorteio no Instagram do Papo Certo, em parceria com a Celi Idiomas, uma bolsa de estudos de 6 meses. Participe lá no Instagram do Papo Certo. Então, eu te convido para você estar aqui conosco amanhã às 20 horas para participar do nosso Papo Empreendedor. Estará conosco o presidente do LEAD RS, Eduardo Fernandes. Esperamos todos vocês. Até lá!